agradeço à doutora Isabel Magalhães as suas palavras gentis. Não me considero mestre. Considero um português adiado. Isto é, adiado no sentido de qualquer coisa por cumprir. Mas não sou eu português adiado, como diria o Fernando Pessoa, como diria o Agostinho da Silva, como diriam outros tantos mais, inclusive a Pinheira de Torres. Este adiado não implica conformado, não implica deixa andar, há de ser melhor. Não, é necessária realmente uma atitude diferente. É necessária uma atitude diferente perante Portugal, porque estamos em Portugal, algo por Portugal. É óbvio que isto não se trata de um apelo ou uma mudança radical por uma via mais imediata, porque isso não resolve nada, mas ou uma mudança, uma revolução do saber, ou uma revolução das ideias, ou uma revolução pela razão. E a razão parece que hoje a filha bastarda é algo que está remetido para um canto e vale a bastardia. Mas este é o país mais antigo da Europa. Portugal não nasceu com Afonso Henriques. O condado portucalense não é uma criação do conde do Henrique. Eram dois condados portucalenses, o conde do Henrique e o do Víbora Pérez. Portugal tem mais de 800, 900 anos de existência. Enquanto os outros países andavam procurando a sua identidade, este já a tinha. Realmente, fomos o último império, acabou o império, deram-se umas voltas sociopolíticas no país e hoje em dia vive-se de expedientes, de favores, que a culpa da crise é do povo. O povo não tem culpa nenhuma. A culpa da crise é das pessoas que assumiram o cargo diretivo do povo. Muita gente também me pergunta, e isto não tem nada a ver com o livro, também me pergunta, até mas devemos votar ou não devemos votar? Bem, sejamos democráticos. Qualquer cidadão tem dois direitos. Tem um direito a duas coisas, melhor dito. A votar ou a vetar. Agora, há que instruir, há que cultivar, há que passar uma nova maneira de pensar. Esta nova maneira de pensar não é nada nova. As coisas têm sido rebatidas para o vale dos segredos. Mas estes segredos não existem. São coisas de polichinelo. Há convencionalismos. Eu gostaria, de facto, de continuar, eu e mais alguns que ainda amam este país, que ainda se dedicam a este país, não o verem arrastar pelas ruas da amargura, nas mãos de meia dúzia de apátridas que enchem a barriga e lamentam que o povo tenha fome. A história da Maria Antonieta repete-se. Não têm pão, como um brioche. E sabe-se o que aconteceu à Maria Antonieta. Gostaria que este cordel, prestes a quebrar, e estava à espera de alguém ligados a outros poderes aqui hoje, porque eu iria dizer as mesmas palavras, gostaria que este cordel prestes a quebrar não fosse por terminar a vida, mas porque estamos ficando lá nesse estado. Eu escrevi da minha autoria e do meu bolso a Lisboa secreta
capital do Quinto Império. Esta Lisboa fadista, esta Lisboa simbólica, esta Lisboa sagrada, esta Lisboa tão cantada desde Ulisses, e depois desde as lendas de Ulisses, passando à conquista de Lisboa, aos mistérios da Sé Patriarcal, e depois outros autores, como o padre António Vieira, com o seu mito do Quinto Império que é Portugal, no seu entender, que é Portugal num estado de consciência superior e não tanto num estado de consciência territorial, que também existe, mas eu colocava o Portugal espiritual sobre o Portugal material. O Fernando Pessoa, quando no seu pequeno texto, A Última Nau das Índias, texto que ele publica nos Poemas da Além-Deus, em 1916, ele diz o Império Português vale por ser sobretudo um império de cultura. E a última nau para as Índias, no fundo, não é já as novas Índias, não é as velhas Índias, mas as novas Índias, as Índias da alma, a descoberta do ser, para que possa ter. Isto é, a descoberta do homem real, para que possa conquistar e ter noção, o ter, da sua missão no mundo, na vida, quem é, para onde vem, para onde vai, enfim, as eternas perguntas, e de alguma maneira ir criando a utopia e tornando-a realidade. Porque as utopias do passado, bem, as utopias do passado foram utopias, mas no presente já não são. Portanto, as utopias do presente podem muito bem ser as realidades do futuro. A origem histórica e mítica, as gentes e os monumentos, as crenças e os segredos, os mistérios e as revelações, a evolução da cidade rumo ao cumprimento da utopia feita aqui no Império. Promessa de advento, repetida de Bandarra a Fernando Pessoa. Esta é a história não contada da capital de Portugal, a Lisboa secreta. Eis-me no centro do Terreiro do Paço, mirando por entre as brumas, Alentejo, o recorte da Serra da Rábida e o vizinho Cabo Espichel ao promontório de Mu. Na minha traseira, anónimas, agentes nadam muito apressadas no dia correndo do lento. E eu no centro da praça, sem pressa alguma, procurando decifrar o mistério que, mesmo decifrado, mantém-se e quer-se mistério. Miro Tejo, espelho mágico por onde se reflete a alma ao fascínio. E na espera de uma qualquer revelação do Espírito Santo, desvio o olhar para a Barra Atlântica, acode-me à memória a frase sebástica de Sampaio Bruno, cabeçalho de livro seu. Lisboa e a nova Atlântida. Aqui ela se faz sentir mais. Aqui, neste cais das colunas, com o rio aos meus pés, não de Bandarra, mas de Pereira. Realmente Lisboa, a partir do terremoto, e já antes do terremoto de 1755, seguindo um projeto dos iluminados que cercearam o rei Dom João V, foi dividida em duas partes, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental, com duas sedes prelatícias, uma na Sé Velha e outra em São Tomé. Depois extinguiu-se. O Anselmo Caetano Castelo Branco, autor da Enóia, ou Tratado sobre a Pedra Filosofal, que foi uma das obras mais importantes dentro do eremitismo nacional no século XVIII, elogiou, não poupou elogios à ideia joanina
de converter Lisboa numa capital do quinto milênio. Bem, D. João V falece, dá-se o terremoto, entretanto, D. José I já era rei e tinha um ministro iluminado, que apesar de um déspota iluminado, era um homem avançado para o seu tempo. E eu, nos escombros do terremoto de Lisboa, começo a pensar, eu posso fazer daqui uma mensagem para o futuro. Posso converter a cidade num monumento, numa mensagem muda, transmitindo ao futuro a ideia dos meus antecessores e as ideias dos meus antecessores e de todos aqueles que se associaram a acordo com João V. Então juntou ali uma série de gente, o Carlos Mardel, o Ludovic, aquela gente toda, e começou a criar uma simbólica em Lisboa. Serviu-se de duas organizações. A Casa dos 24, fundada ao tempo de D. João I, que reunia os mestres e ofícios da cidade, inclusive os carpinteiros, lá está a igreja e a sede deles, São José dos Carpinteiros, e a Casa Real dos Maçons da Lusitânia, fundada muito pouco depois de 24 de julho de 1717, dia de São João. Essa Casa Real dos Maçons da Lusitânia, o Mardel pertenceu a ela, outros mais pertenceram a ela, e deixaram esculpidas nos símbolos da cidade da Baixa Pombalina, deixaram esculpidos uma série de símbolos, uma série de sinais, não exclusivamente maçonistas, mas indo para uma supramaçonaria ou uma maçonaria angélica, uma imagem primitiva do grau, ou da mensagem do grau, do santo grau, o Sabaisaio, como diziam os antigos. Isto vai-se encontrar na estátua equestre de D. José I, em toda a praça dos Arcos ou do Comércio, vai-se encontrar nas três ruas principais da Baixa que desagluam no Cais das Colunas. Aí está também o Cais das Colunas, com as suas colunas maçónicas, claramente maçónicas. A obra é do século XVIII, recebeu várias reformas ao longo dos tempos, mas a obra é do século XVIII. Vai-se encontrar numa águia que está entre a Rua de São Nicolau e a Rua Augusta, e por falar em Rua Augusta, temos, dizia, as três ruas principais da Baixa: Rua do Ouro, Rua da Prata e a Rua do Meio, a Rua Augusta, a Rua Áurea. A Rua do Ouro para o Sol. O Sol, tradicionalmente, tem como metal ouro, representando o princípio masculino, o dia, o homem, o ativo. A prata, ali próximo, templo lateral à Igreja da Madalena, a Rua e do Sacramento, não, da Madalena, a prata, tradicionalmente associada à lua, à mulher, à noite, o princípio pacífico. Finalmente o ouro, a águia, onde está lá a famosa águia. A Isabel Gonzaga, do Independente, estava-me a chatear a cabeça e perguntou-me o que era a águia. Eu disse que era o símbolo do Benfica. Claro, minha mãe não acreditou. Bom, a águia, estava-me a chatear. A águia realmente representa Zeus, é o símbolo imperial. Os romanos utilizavam, os gregos utilizavam, os etruscos utilizavam. Tradicionalmente está ligada a Zeus, é aquela que pode fitar o sol, a ave pode fitar o sol face a face sem cegar, por ter duas pálpebras. Então protege, e por isso a
a tradição da águia não cegada, mesmo que fique tanto frente ao sol. Então, ele representa a iluminação interior, a iluminação mística, a iluminação espiritual. E a águia, neste caso, representa o princípio andrógeno. A divindade, Zeus, Deus, em grego, Deus. Deus, como é conhecido, Deus, o Deus soberano, desce os números que quiser. Bom, então reuniu-se estes dois princípios, ouro e prata, na rua do meio, que vai desaguar no mar. Todos os países, com qualquer coisa de mais a dizer sobre o presente, o passado e o futuro, têm um ar triunfal. Estou-me a lembrar de Paris, não é muito antigo, é coisa de Napoleão, mas estou-me a lembrar do Arco do Triunfo em Roma e estou-me a lembrar do Arco Triunfal em Jerusalém. E isto vai de acordo com 3 idades. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Segundo Joaquim de Flora, na sua Flor Sanctorum, o Joaquim de Flora foi um monge cisterciense ali da Calábria, na Itália, no século XII. Ele atribuiu esta ideia do Quinto Império, das idades tradicionais, a que se chama Translatum Império, a transladação dos impérios. O primeiro ciclo correspondeu à idade do Pai, Rua do Ouro. A idade do Pai, o Sol inclina sobre o signo do Carneiro, Jerusalém. A idade do Filho, Rua da Prata, o Sol inclina sobre Roma. Eis aí a sede vaticana do cristianismo. Signo de Peixe. Depois há um outro signo de Aquário. O Rua do Meio, Rua Central, Andrógeno, Aquário. O do Menino, o do Quinto Império. E dizer que o Sol inclinará sobre Lisboa. Então, seguindo esta ideia, este filosófico, assim, outros autores seguiram esta ideia, e o maior de todos foi o Padre Vieira, que, inspirado pelo seu amigo Manassé Ben Israel, rabino Rabi Mor, da Sinagoga de Amsterdão, que era uma herança de Manuel Dias Sobreiro. Manuel Dias Sobreiro, depois adotou o nome de Manassé Ben Israel, Rabi Mor, da Sinagoga de Amsterdão. E nas suas relações, Manassé passou este conhecimento que o Padre Vieira desenvolve. Sempre baseado na tese antiquíssima da Translatum Império. Então põe a idade do Pai, a idade do Filho, a idade do Espírito Santo, e com 2 idades intermédias, logo 5 idades. A idade dos gregos, dos troianos, dos romanos, da Slava própria, e finalmente a portuguesa. Mas é baseado realmente na ideia do Joaquim de Flora, monge cisterciense da Calábria, século XIII. O Padre Vieira faz isto no século XVI. Um homem que realmente faz a apologia de Portugal. Ele em São Luís do Maranhão, quando faz em São Luís do Maranhão, e eu já irei a São Roque de Lisboa, ele quando faz em São Luís do Maranhão a apologia do Quinto Império, ele joga com duas modalidades, ou melhor, 2 formas de entender o Quinto Império interligadas. Um império de liberdade, de igualdade, de justiça. Foi o maior defensor dos índios. Mas os portugueses fizeram uma matança de índios no Brasil. Não, o português não fez matança de índio no Brasil. O português ligou-se ao índio e gerou inclusive a casta. Quem fez matança e caça ao índio no Brasil foram os holandeses, os espanhóis e os franceses, como nós, Portugal, estávamos sem independência em pleno domínio filipino. E tanto assim foi que quando os portugueses lutaram pela independência, o pessoal de São Paulo de Piratininga, e o pessoal de São Sebastião do Rio de Janeiro, os índios autóctonos
juntaram-se aos portugueses e conseguiram correr com os holandeses, com os franceses e com os espanhóis. Para Matador do Índio não está nada mal. Temos a ação de batalha da Paraíba e de Paraíba, onde se realmente, em Pernambuco também, onde os índios são dados com os portugueses. Consideravam-se do mesmo sangue. Isto é a ideia do Quinto Império Mundial. Ou outra ideia, a parte subjetiva, era que Portugal, era que o Quinto Império não era tão só um império territorial, mas também um império de espaço desconhecido, a conquistar, a demandar uma nova demanda do grau, que seria realmente o império da alma. A alma filosófica, a alma portuguesa. Por aí. E tanto que assim era que o autor o Pedro de Maris, nos seus diálogos de várias histórias, edição da Crash-Beck no século XVII, cuja obra de Pedro de Maris, a realidade bibliográfica, tem a particularidade de ser a primeira a apresentar as pinturas dos reis de Portugal. O Pedro de Maris, quando fala de Cabral e desenvolve a história de Cabral e a chegada ao Brasil, esta coisa toda, tem uma frase capital. Considera o Brasil a nova Lusitânia. E dizem que realmente, se o ciclo da Aquário, o tal ciclo do Espírito Santo, o ciclo da liberdade, o ciclo da solidariedade, da fraternidade entre os homens, o ciclo em que deixarão de haver templos, como diria o Pinheiro Gomes, Carolina Leite, porque o templo será todo um globo habitável numa lua eterna à divindade. Portanto, dizia que o auge deste império seria o Brasil. E ele chamava Pedro de Maris ao Brasil a nova Lusitânia. Terra da luz, lux citânia. Terra da luz. Qual luz? Só terra da luz, porque depois isso vem dos romanos, porque apanhavam-se pepitas de ouro no Tejo, havia grandes minas auríferas aqui nesta zona extrema da Península Ibérica, etc. Pois sim, sei isso. Mas o sentido que os autores antigos deram ao termo em si não se limitou a pepitas auríferas. Era realmente um lugar de iluminação. Iluminação e realização espiritual. Esta é a ideia de Quinto Império. Esta é a ideia que realmente se pretendeu nesta obra. Mostrar realmente a obra que a Casa dos 24 deixou, mostrar a obra que a Casa Real dos Maçons da Lusitânia deixaram, não apelando para não desenvolvendo um maçonismo afrancesado, mas uma ideia de arquitetura sagrada sob as ordens e ditames dos iluminados portugueses, lapidando na pedra todos os sinais a ver com a Portugalidade mística. Isto encontra-se na Baixa Pombalina, no Rossio, o Onfales da cidade, o Ponto Zero da cidade. Pode-se dizer, tem-se no Rossio está a famosa estátua do Dom Pedro IV, com o 40 constitucional na mão. Há um lugar também aqui é falado, ainda não está acessível ao público, mas em breve talvez venha a estar, que é o subterrâneo da pastelaria Foz, chamada Abadia, repleta de simbologia. O próprio Gradil, à volta do Marquês de Pombal, tem muita simbologia. A Sé Velha é alfobre de lendas e tradições. São muitos os sinais que aqui vamos dando ao longo do ano. Muitos. Descodificando, lendo, segundo o pouco entendimento que temos. Mas deixando
a mensagem e realçando Portugal, com o seu centro político, geográfico e espiritual, Lisboa. Ou como diria o Fernão Lopes na crónica do João de Oliveira, do Lisboa. Era isto que eu tinha a dizer. O Padre Vieira, dirigindo-se a Lisboa, ali no São Roque, nos seus células sermões na igreja de São Roque, que ficaram seminários na cidade, ele, quando gritava para a multidão de exaltação, era como se Deus, dizíamos da época, falasse por ele, deixou uma frase capital sobre a própria cidade. Tudo o que abraça o mar, tudo o que alia o sol, será sujeito a este quinto império. Todas as coroas se rematarão em um só diadema, e este será a pianha da cruz de Cristo, Lisboa. E Cascais? Cascais está intimamente ligado a Lisboa, tal como Sintra. É um hábito da tradição. A velha Cascaleira. Cascaleira é o nome que os povos antigos lhes chamavam a este lugar, dando-lhe o nome de Feros, a Stella Maris. Profundamente. Tanto que o primeiro colégio de filosofia exclusivamente mariana, portanto hipertúnica, que houve no país, não foi em Moura, não foi em Vila Viçosa, foi aqui em Cascais. Pertencia à Ordem do Carmo. Foi o primeiro colégio carmelita. Muitas das obras carmelitas, ligadas ao culto mariano, à Queriotisa, à Toda-Poderosa, à Senhora do Esplendor, referência temática também a Vênus, à Cascaleira, rodeada de lendas e tradições. Muitos desses textos apontam na direção também de uma ideia de traslado do império, colocando Lisboa na colheira espiritual, já se vê, do mundo. Sintra. Bem, Sintra é considerada um dos onfábulos do mundo. É considerada uma montanha sagrada desde os povos mais antigos até à atualidade. Tudo isso também, de certa forma, aqui se fala, inclusive na profecia de Sintra, com o Oriente, Xilico, ou o Ocidente, o Vento, o Sax, a Lutérios, o Sírios, portanto, temos aqui qualquer coisa. E agora, acontece o seguinte, chegamos a este ponto e tem um encontro, e chegamos a este ponto e coloca-se uma questão que uma ocasião foi-me colocada pela Páscoa num programa Antena 1, a Antena 1 da Rádio Comercial, se não estou em erro, cuja locutora era a Isabel Portela. E que depois foi repetido num programa que eu dei à RTP1, num programa da manhã, já aos tempos também, não me recordo, mas tinha a ver com o Natal. Tudo isso é interessante. E o que é que isso contribui para o nosso futuro? Bem, veja uma coisa. Se não entendemos os antigos, não entendemos o presente. Se não entendemos o passado, não entendemos o presente, tampouco. Tomaremos rumo para o futuro. Porque as lições dos antigos, deixando as suas mensagens, elas destinaram-se ao presente, e a leitura do presente pode apontar realmente vias de abertura para o futuro. Portanto, o que é que significa e o que não significa absolutamente nada, dizer que as coisas do passado, já fomos ao Brasil, já fomos a Angola, já fomos isto, isso já acabou. Não acabou. Fala-se português. E realmente, como diria o vate e poeta Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E fala-se português, uma ponta a outra do mundo. É a sétima língua mais falada do mundo. A simbólica, a neos, a arte, no métier, como dizem os franceses,
é a leitura dos símbolos, chama-se Neos. Claro, há toda uma tradição por detrás, não importa se mais ou menos fechada. Eu vou abrindo, na medida das minhas marcas, capacidades, mas tudo o passado nos deixou é para o futuro. Então vamos pegando em nós, deitamos os movimentos abaixo, deitamos tudo abaixo, isto são coisas velhas, como me aconteceu com o presidente de uma junta de freguesia, que viu um cruzeiro manuelino que estava a atrapalhar a passagem das viaturas, estava realmente no centro do cruzamento, e então achou, como aquilo era muito velho e só atrapalhava a passagem das viaturas, demoliu o cruzeiro manuelino. E vai ignorância. E temos assim a Nossa Senhora da Estupidez a mandar neste país. Até quando? Até quando nós quisermos. Acho que é a altura de procurarmos soluções novas, que são velhas, e tentarmos encontrar a razão do porquê estamos aqui. Porque temos estes interesses. O que é que nos traz aqui? O que é que estamos, afinal, a fazer e o que é que pretendemos aqui? Porque nascemos neste país. Acho que todos temos alguma coisa de bom a fazer, de construtivo. Cada um e a todos. Enfim, lançar-nos à obra e ir à frente. Ninguém está só. É uma crise que vai passar. É uma crise que vai passar e não há que desesperar. A maior revolução, repito, é a revolução da razão. Tem os ânimos que não vão chegar. Está lá à espera das pessoas indicadas. Mas pronto. Era isto que tinha a dizer. Deixem este livro à vossa disposição. Trouxe também os exemplares do livro dos Templários, uma obra formosa. Não está à venda em Portugal. Isto saiu no Brasil, foi uma oferta minha à diáspora. Quando se vê, continua-se a fazer diáspora. Mas uma diáspora de cultura, uma diáspora de espírito, não é uma diáspora de violência, porque o português nunca foi violento. Tampouco Lisboa. Houveram matanças em Lisboa, isto e aquilo. Isso por razões políticas, não por razões de convívio entre as várias castas. A moraria era o lugar dos mouros, a Alfama era o lugar dos judeus, as cabeças eram os lugares dos cristãos. E tanto os cristãos, quanto os mouros, quanto os judeus, sempre se deram bem. Porque Deus único, seja Jeová, seja Deus, seja lá, só muda os nomes de acordo com as mentalidades e as religiões, etc. Mas o leite supremo é o mesmo. E é isto que nós tentamos passar. Uma mensagem de fraternidade e de esperança. Tudo passa. Exceto Deus. Exceto Deus. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Bom, meus senhores, muito obrigada. Há ali água e um suminho, se quiserem. Estão ali os livros do Vítor. E quem quiser está à disposição. É uma coisa que, de facto, na livraria não se encontra. Portanto, é uma coisa mais ou menos única. Muito obrigada a todos mais uma vez por terem vindo e esperemos que tenha calado fundo nas vossas almas este apelo, é que, de facto, façamos todos parte da mudança de paradigma. Muito obrigada a todos. Boa tarde.